Uma vez lido o enunciado, podemos fazer a letra A. Determine a razão R1 igual a P1 sobre P0 entre a pressão final P1 e a pressão inicial P0 do ar no tanque A. Bem, a situação 1 é uma situação em que haverá um fechamento aqui da válvula em A e um aquecimento do sistema. Ao fechar a válvula em A, acaba a situação que havia aqui, nessa situação 0, quando a temperatura era T0, em que a pressão sobre esse ponto aqui na superfície do líquido era igual à pressão atmosférica. Agora, fechando aqui, haverá outra pressão. Mas seja lá qual for o valor dessa pressão, como decorrência do teorema de Stephan, que nós vamos usar aqui na solução desse problema, como decorrência desse teorema, podemos dizer que a pressão nesse ponto aqui, desse líquido, é igual à pressão nesse ponto aqui, de mesma altura desse mesmo líquido, mesmo que aqui nós tenhamos ar, né? E a válvula aberta indica que a pressão sobre essa superfície aqui do líquido é a pressão atmosférica. E, além disso, em cima desse ponto, nós temos também essa coluna de líquido. O que interessa é, como decorrência do teorema de Stephan, esse ponto tem a mesma pressão que esse ponto. E como justamente a pressão aqui, nesse ponto, que está sendo pedida na letra A, basta então calcular a pressão nesse ponto aqui, que nós obteremos a pressão pedida. Temos, portanto, P1 igual a pressão atmosférica mais ρGH. Então, a pressão nesse ponto aqui será igual a P1, que é a pressão pedida, será a pressão atmosférica, uma vez que sobre essa coluna B, sobre esse ponto aqui, né, do tubo B, desse líquido, no tubo B, nós temos uma pressão atmosférica, toda uma atmosfera está sobre essa superfície, e ainda temos uma coluna de líquido para chegar até o ponto aqui equivalente a esse. Então, essa coluna de líquido tem uma pressão dada por ρGH, onde ρ é a densidade do líquido, G é a aceleração da gravidade local e H é a altura da coluna de líquido. Substituindo os valores, que nós já conhecemos, pressão atmosférica vale 100.000 newtons por metro quadrado, isso é dado do enunciado. A densidade da água é de 1.000 kg por metro cúbico, o que significa que um cubo com 1 metro de aresta cheio de água tem 1.000 kg, isso é 1 tonelada de água, bastante coisa, né? Um aquário, por exemplo, tem então essa massa que é bem grande. Um aquário, obviamente, nessas dimensões comentadas, né? Cheio d'água. Então, IG vale 10 metros por segundo ao quadrado e H vale 1 menos 0,6, o que vai dar 0,4. Por que 1 menos 0,6? Nós queremos essa coluna, a altura da coluna aqui desse líquido, né? Sobre o ponto equivalente aqui a esse ponto do líquido, só que na coluna A. Então, nós queremos essa altura. Obviamente, se aqui vale 1 metro, e se esse pedaço aqui vale 0,6 metros, notem, 0,6, daqui então até aqui, né, vai haver 1 menos 0,6, que dá 0,4, que nós já colocamos aqui, e substituímos agora, uma vez substituída, né, nós incluímos agora as unidades consideradas, só para mostrar para você aqui o seguinte: o produto de quilograma por metro cúbico por metro por segundo ao quadrado e por metro vai dar quilograma por metro cúbico por metro quadrado por segundo ao quadrado. Cortando 1 metro aqui com 1 metro aqui, nós teremos quilograma por metro quadrado, né? Esse cubo foi para um quadrado e esse quadrado foi para 1 aqui, né? Então, ficamos com quilograma por metro quadrado vezes metro por segundo ao quadrado. Quilograma é a unidade de massa. Metro por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. No Sistema Internacional de Unidade é assim, né? Então, nós temos quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, temos massa vezes aceleração, que pela segunda lei de Newton, da força, que tem unidade no Sistema Internacional de Unidades, Newton. Então,
teremos Newton por metro ao quadrado, que é justamente a unidade de pressão, uma vez que pressão é módulo da força dividido por área. Está tudo certo aqui, então podemos concluir que P1 vale 104.000 newtons por metro ao quadrado. É só fazer esse produto. Vamos ver que aqui é 100.000. E aqui vai dar 10 vezes 0,4. 4 vezes 1.000, 4.000. Então, 100.000 mais 4.000, 104.000 newtons por metro quadrado. E como P0 vale 100.000 newtons por metro quadrado, nós temos que a razão entre eles dá 1,04. Observe que a razão entre grandezas de mesma unidade dá um número adimensional. Encerrada a letra A. A letra B pede que a gente determine a razão R2 igual a T1 sobre T0 entre a temperatura final T1 e a temperatura inicial T0 dentro dos tanques. Bem, usando essa equação PV igual a nRT, que é a equação de Clapeyron, nós podemos, a partir dela, escrever que N, que é o número de mols de um gás, né, sujeito a uma pressão P, ocupando um volume V, e estando a uma temperatura, né, tendo uma temperatura T em Kelvin, R é a constante real dos gases, nós tiramos o número de mols como sendo PV sobre RT. Ora, desde que não haja escapamento de moléculas, o número de mols é constante. E note que foi fechada aqui a válvula, né, e aí foi feito o aquecimento. Então, o número de mols na situação 0, né, a situação inicial aqui, e o número de mols na situação final, nessa região aqui do tubo, é o mesmo. Houve, obviamente, como T1 é maior do que T0, houve um aquecimento, o gás expandiu o seu volume, aumentou o seu volume. Claro, aumentou a agitação molecular, aumentou o volume e aumentou a pressão aqui sobre a superfície desse líquido. Mas o que eu quero observar é que, uma vez que o número de mols é constante, e é justamente o que ocorre uma vez que está fechada aqui a válvula, nós podemos usar essa equação, a equação geral dos gases. Ela pode ser usada sempre que o número de mols é constante, o que é o caso aqui, porque a válvula foi fechada. Note que se N é constante, então, na situação 0, P0, V0 sobre R vezes T0 será igual a P1, V1 sobre R vezes T1. Cortando o R dos dois lados da equação, né, ficaremos com P0, V0 sobre T0 igual a P1, V1 sobre T1. Muito bem. Tiramos, então, T1 sobre T0, jogando esse T1 para cá, fica T1 sobre T0 e fica P1, V1 sobre P0, V0. Jogamos o produto P0, V0 aqui para baixo, né? Trocou de lugar com T1. R2, então, a razão pedida será, R2, né? Que é igual a T1 sobre T0, será 1,04, que multiplica V1 sobre V0. 1,04 é a razão entre P1 e P0, já obtida na letra A. R2, portanto, é 1,04, que multiplica 1 sobre 0,8. Por quê? Note que V1 sobre V0, o V aqui na situação 1, isso aqui pode ser um cilindro, né? Ou mesmo um prisma, né? Poderíamos ter uma base quadrada aqui, não importa. O que importa é que o volume aqui será a área da base vezes a altura. E nos dois casos, em cima e embaixo, será assim. Desse modo, nós pegamos apenas a altura nas duas situações, tanto aqui como aqui, uma vez que essa área da base ela é a mesma nos dois casos. Portanto, ela estará presente como fator em cima, como fator embaixo poderá ser cortada por divisão, dará o número 1. Então, pegamos apenas a altura, né? O número que a gente vai obter aqui mesmo. Então, a altura nessa situação aqui, para o cálculo do V da situação 1, é a altura 1, que é essa aqui. E na situação 0, situação inicial, né? Foi 0,8 metros, que é esse valor que está aqui. Então, o resultado para R2 será 1,3, como há uma razão, né, entre grandezas de mesma unidade, será um número adimensional. 1,3, então, é encerrada a letra B. Na letra C, ele pede o seguinte: para o tanque B, determine a razão R3 igual a M0 sobre M1
entre a massa de ar M0 contida inicialmente no tanque B e a massa de ar final M1 à temperatura T1 contida nesse mesmo tanque. Bem, a razão então é M0 sobre M1, que é igual à razão N0 sobre N1. Quer dizer, o número de mols está diretamente ligado, né, à massa de gás que nós temos. Né? Então, podemos considerar que a razão entre massas é a razão entre número de mols. PV igual a nRT é a equação que já apresentamos, e substituindo aqui, né, colocando na realidade os índices que indicam a situação inicial e os índices que indicam a situação final, situação 0, situação 1, né, essa e essa situação, podemos, buscando a razão solicitada, obtemos que R vale, aqui, né, usando essa equação, P0 vezes V0 sobre N0 vezes T0, está aqui. Isso é R, a constante real dos gases. E como R é a constante real dos gases, podemos também dizer que ela vale P1 V1 sobre N1 T1, usando essa segunda equação. Podemos, então, igualando isso a isso, podemos tirar que N0 sobre N1, quer dizer, trazemos o N0 para cá e trazemos o T0 para cá também, será igual a, agora trazemos o P1 V1 para cá e fica P0 V0 sobre P1 V1. Temos então, substituindo os valores de P0 V0 e P1 V1, temos 1 vezes 0,8 sobre 1 vezes 0,6. Quer dizer, a ideia é a mesma, né? O que acontece, então, ó, determine a razão R3 igual a M0 sobre M1 entre a massa de ar M0 contido inicialmente no tanque B e a massa de ar final. Quer dizer, novamente, nós estamos fazendo aquela mesma análise para os volumes, né? Então, aqui na parte B, nós temos o 0,6, é a altura, multiplicada pela área da base, e aqui é o 0,8, altura, note, altura, multiplicada pela área da base. A área da base foi desconsiderada aqui nos dois casos e pegamos apenas, então, a altura nos dois casos. E as pressões em ambos os casos são as pressões atmosféricas, né? Na realidade, a razão vai dar 1. Note que a válvula está aberta aqui nos dois casos. Então, dentro desse tubo aqui, a pressão sobre o ar é a pressão atmosférica, a mesma coisa acontecendo aqui na situação inicial, né? Válvula aberta. Temos, portanto, N0 sobre N1 igual a 8/6, que multiplica T1 vem para cá sobre o T0 que vem para cá, e podemos dizer, uma vez que já temos a razão T1 sobre T0, que N0 sobre N1 será igual a 8/6, que multiplica 1,3. Já obtivemos essa razão aqui durante a solução desse problema. Temos, então, esse produto dá aproximadamente 1,7 e, portanto, R3 é aproximadamente 1,7, novamente, como razão entre grandezas de mesma unidade, um número adimensional. Letra C encerrada, questão encerrada.